Realmente a semana passada nós nos esticámos um pouco mais e eu fiquei toda a semana a lutar com esse facto, com o facto de vos ter dado informação a mais e vos ter sobrecarregado um pouco com mas Deus lidou comigo durante a semana numa situação ou outra e me fez perceber algumas coisas. E de qualquer das formas, como pastor, é meu desejo que enquanto igreja, e igreja estamos a falar de todos nós individualmente e coletivamente, nós aprendamos a conhecer Deus, certo? E a conhecer a vontade dele, porque quando nós falamos em conhecer a Deus, e falámos isso a semana passada, se eu sou um filho de Deus, eu quero conhecer o meu Pai, certo? Se eu sou alguém que ama Deus, que realmente disse um dia, Deus, eu quero-te na minha vida, eu quero que a minha vida seja governada por ti, que esteja nas tuas mãos, então é importante e é desejável por nós conhecer a sua vontade, certo? Se não há em nós desejo de conhecer nada acerca de Deus, então alguma coisa de estranho vai na nossa vida espiritual, certo? Nós nunca podemos ou não devemos chegar àquele patamar em que já não temos interesse em conhecer nada de Deus. E é importante perceber que Deus, os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer, Deus é uma coisa, igreja é outra. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Certo? Logicamente que não há igreja sem Deus. E Deus escolheu-nos para sermos sua igreja. Mas uma coisa é percebermos que o nosso desejo é conhecê-lo a Ele. Amém? Não é apenas conhecer a igreja em que estamos inseridos. A igreja em que estamos inseridos é dele, mas é a sua casa, mas é imperfeita. Porque nós somos seres humanos e somos imperfeitos, correto? Certo? Reajam comigo, ok? Então, igreja é uma coisa, e muitas vezes parece que para nós a única coisa que há a conhecer enquanto cristãos é apenas aquilo que acontece na dimensão da igreja, das pessoas, do que é que as pessoas dizem, do que as pessoas fazem, do que é que as pessoas cantam, do que é que as pessoas, de uma atividade que se faça, ou até daquilo que nós podemos ensinar aqui na igreja. Certo? Isso tudo é importante, mas isso só não é conhecer Deus. Eu preciso de conhecer Deus individualmente, eu preciso de aprender a ouvir a sua voz, eu preciso perceber quando é que Ele está a falar comigo, porque na verdade eu sou guiado não pela igreja, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Correto? É o que a Bíblia diz. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, e se Jesus, quando subiu ao céu, diz, eu vou pedir ao Pai que vos envie outro Consolador, e Ele vai ficar convosco sempre, né, para vos guiar, para vos consolar, para vos falar a verdade, para vos fazer lembrar, inclusive, as palavras de Jesus e por aí afora, então nós precisamos de aprender a ouvi-lo. Nem que dure o resto da nossa vida, mas nós devemos aprender a ouvi-lo. E aprender a ouvi-lo é muito mais do que aprender a ouvir o pastor. Aliás, alguns de nós, se calhar, grande parte das pessoas hoje até têm que aprender a ouvir, ponto final. Não é? Porque a gente ouve muitos barulhos, mas escuta pouco. Não é? E até nós temos que aprender a ouvir. É um exercício de sermos melhores ouvintes, de escutarmos. Nós ouvimos muitos ruídos, mas às vezes não escutamos o que é que no meio daqueles ruídos existe fantástico ali para nós. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Às vezes ouvimos a esposa, mas não a escutamos, o que é que ela está a dizer. Às vezes ouvimos o marido, os filhos. Às vezes ouvimos colegas ao nosso redor que de uma forma ou de outra até nos estão a comunicar algumas coisas, mas nós não estamos a escutá-los verdadeiramente. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque a arte de escutar é muito mais do que simplesmente ouvir coisas. Então, o princípio de aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus em nós, aprendemos a conhecer, porque queremos conhecer a sua vontade, e conhecer a vontade de Deus, eu volto a repetir, não é apenas porque eu tenho uma situação que eu preciso de direção, preciso de saber o que fazer, é muito mais do que isso. Isso é a sua vontade em relação a assuntos que eu quero e preciso de resolver e não sou capaz. Mas conhecer a vontade de Deus é por quem Ele é. Certo? Vocês já ouviram falar de Deus, não já? Aquele ser que a gente às vezes fala aqui e canta de vez em quando. Hein? Estamos a falar de Deus, estamos a falar daquilo que é supostamente a razão da nossa vivência e daquilo que fazemos, sobretudo no nosso dia-a-dia, mas também quando nos reunimos aqui.
Certo? E é dele que nós precisamos conhecer. Eu não preciso que os irmãos... Também é bom que os irmãos me conheçam a mim. Mas não, eu não sou Deus. Não é a minha vontade aqui que está em causa. É a sua vontade. E a oração do Pai Nosso nos foi ensinada nesse princípio. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Então, eu preciso, eu desejo, eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim aqui na terra. E essa vontade é perfeita lá em cima. E a palavra de Deus diz que é bom aprendermos e conhecermos a boa e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, a boa e perfeita. E a vontade de Deus é mais do que simplesmente o que fazer numa determinada situação. Tem a ver com o propósito da nossa vida. Tem a ver com porque é que eu estou aqui a fazer. Quem sou eu? Para que é que Deus me criou? Certo? Porque a vida, ela nos confunde muitas vezes com tantos problemas, com tantas situações, com tantas aflições, com tantas tribulações, e isto toca a todos. Eu hoje mesmo estive no funeral da mãe de um pastor amigo e fui lá, uma pessoa que faleceu até relativamente nova. E nós, diante destas coisas, nós nos questionamos o que é que nós estamos aqui a fazer. E às vezes as coisas não acontecem como nós pensávamos. E às vezes até forçamos a barra no sentido de irmos em determinadas direções que não têm nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E se a vontade de Deus é alguma coisa que eu desejo conhecer, eu não vou ficar empancado no tempo, à espera de saber a vontade de Deus total, senão eu não me mexo. Não, mas no meu dia-a-dia, eu vou-me movendo, mas eu tenho sempre uma atitude de dizer, Deus guia-me, Deus mostra-me a tua vontade, Deus revela-me o que é que tu queres de mim, o que é que eu posso fazer, ou pura e simplesmente o que é que eu preciso de aprender de ti, o que é que em mim, não é? Davi até dizia isso, olha Deus, até aquelas coisas que eu não sei, sonda-me e vê se há em mim algum caminho um bocado esquisito, alguma coisa, porque até nós não sabemos totalmente quem nós somos. Então o nosso desejo e a nossa necessidade de conhecer a vontade de Deus não é só porque temos um problema, é porque Ele é tudo para nós. E se nós fizermos dele não apenas o Salvador que nos deu livre entrada no céu um dia quando fomos para o céu, Ele é também e sobretudo nosso Senhor. E se Ele é nosso Senhor, significa que Ele tem uma palavra a dizer sobre as diferentes áreas da minha vida. Sobre o meu coração. E eu volto a dizer aquilo que disse a semana passada. E aquilo que Deus tem, há coisas que são, aquilo que está na Bíblia são aquelas coisas que são gerais, digamos, quase que são aplicáveis para toda a gente, praticamente. Porque falam-nos de atitudes, falam-nos de princípios, falam-nos daquilo que é expectável em alguém que tem a natureza de Jesus. Mas, na verdade, a vontade específica de Deus não está escrita na Bíblia. Na Bíblia não está lá especificamente qual é a vontade de Deus para o Miguel, em relação ao propósito da sua vida. Porque para estar lá para o Miguel tinha que estar para o Léo e para o João e para mim e para cada um de nós de forma específica. E para cada um de nós, Deus tem coisas diferentes para fazer, tem lugares diferentes para nos levar, tem propósitos diferentes para cumprir, deu-nos a nós, inclusive, até aptidões e ferramentas diferentes para nós cumprirmos determinadas situações diferentes. Amém? E por isso é que somos todos diferentes. Nós não somos diferentes porque houve um acidente na natureza. Nós somos diferentes porque esse é o desejo de Deus. E também nos seus propósitos há diferença. Deus não olha para nós como se fôssemos uma carneirada e diz isto é igual para toda a gente. Não, há coisas que são básicas e são a sua vontade revelada fundamental nas Escrituras, como falámos a semana passada, para nós nos agarrarmos e dizermos, ok, esta é a sua vontade. Se alguém me está a tirar do sério, eu não preciso dizer, Deus, achas que eu devo manter a calma? Eu não preciso, porque a Bíblia já diz que eu devo fazê-lo. Certo? São aquelas coisas gerais. Vocês estão a dormir ou... Estão a ouvir? Mais ou menos estão a perceber? Ou... Digam o que é para eu perceber. E então Deus tem várias maneiras através das quais Deus revela a sua vontade. A semana passada falámos sobre isso. A palavra, os ensinadores, as impressões interiores, as circunstâncias. Falámos sobre alguns canais através dos quais Deus nos faz perceber a sua vontade. Mas deixe-me dizer uma coisa. A não ser que a gente esteja para aí virados, Deus até pode mandar um anjo a dançar sapateado à nossa frente, nós não vamos perceber o que é que Ele nos está a querer dizer. Porque Deus só fala quando nós estamos numa de ouvir. Quando Deus fala no Velho Testamento sobre
os 10 mandamentos, a lei, antes de Deus revelar a lei, a primeira coisa que está lá, e que na verdade também é um mandamento, se calhar até podíamos dizer que em vez de 10 mandamentos, há 11 mandamentos. O primeiro mandamento, na verdade, está lá é: escuta, ó Israel. A primeira palavra de Deus é: do que é que vale a mim eu estar-vos a dar mandamentos se vocês nem me escutarem? Então, primeiro, antes de tudo, vocês têm que querer ouvir-me. E este é o princípio de tudo. Isto é o princípio da gente ouvir Deus. Senão a gente pode andar uma vida inteira na igreja, podemos andar apenas a cumprir calendário, mas se não houver um desejo profundo do nosso coração, dizer: Deus, eu quero ouvir-te, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero ouvir os teus pensamentos, eu quero ouvir os teus segredos, fala comigo, Deus. E quando nós temos essa sede e essa fome, Deus vai falar connosco através de qualquer um dos canais que Ele usa. Agora, ao princípio está: eu tenho que querer escutar. Porque se eu não escutar, se eu não quiser escutar nenhum de vocês, eu não vou receber nada de vocês. Certo? E com Deus é a mesma coisa. Então, hoje eu gostaria de falar, e nos próximos tempos nós vamos falar um pouquinho acerca disso, porque eu acho que isto é uma... Bem, não vou por aí. É uma necessidade, e mais uma vez eu digo, um povo que conhece o seu Deus é um povo que faz proezas. É um povo que faz coisas grandes. E coisas grandes não quer dizer que sejam coisas gigantescas. Qualquer acto nosso, qualquer ação nossa, fruto do nosso seguimento de alguma coisa que percebemos pelo Espírito de Deus, é uma coisa grande, porque faz toda a diferença. Faz a diferença que Deus intencionou que fizesse. Mesmo que seja na vida de um pequenino. Mete aí a cassete dos amendos, Eusébio. Está bem? Os irmãos hoje estão introspectivos. Bem, enquanto eu não vir as persianas fechadas, eu vou falando. Amém? Um dos canais que nós falámos a semana passada, é isso que eu quero falar hoje, falei acerca das impressões digitais, aquelas coisas que às vezes nós até, fiquei com a impressão de, não é? E às vezes até são impressões erradas. Às vezes, fiquei com a impressão que aquela pessoa hoje não estava boa. Às vezes até digo, hoje fiquei com a impressão que estavas assim um bocado aziada. Não, ou aziado. Não, foi tal, não sei o quê. Pronto, ok, então foi impressão minha. E impressões também é um canal através do qual o Espírito de Deus fala connosco. Certo? E eu volto a dizer, o Espírito de Deus fala connosco. Não é com o pastor, é connosco. Certo? Com os irmãos lá da Cova do Lobo, não, da Cova da Eira, ou como é que é aquilo? Vale do Bolo. É mais uma coisa ali. A Eira do Lobo, a gente junta ali uma terra e faz ali uma... A Eira de Calva e a Cova do Lobo, assim é que é. Certo? Ou lá no Picote, ou lá, seja onde for, atrás do sol posto. Deus fala em todo lugar para toda a gente. Amém? Deus fala em todo lugar para toda a gente. Deus é Espírito, Deus está em todo lugar e nós, em todo lugar, podemos estar em comunicação com Ele. E às vezes, e ao longo da palavra de Deus, nós encontramos uma quantidade de gente que diz que estavam na sua vida normal. Esta coisa que nós temos, de que Deus, para falar connosco, nós temos de estar em cima de um alto monte, mas temos que fazer um altar de pedras, pôr-nos em cima do altar do monte, levarmos a nossa capa de super-homem e gritarmos: Paizinho, estou aqui, fala comigo. Um lugar especial, sei lá, com música. Mas, irmãos, Deus fala connosco em todo o tempo. Os irmãos estão aí sentados, Deus pode falar ao vosso coração. Os irmãos estão a trabalhar, Deus pode falar. E grande parte das pessoas que Deus chamou eram pessoas que estavam na sua vida normal. Os pescadores estavam a pescar, Jesus foi à praia, passou por eles e disse: larguem tudo e sigam. Jesus não chegou ao pé de um mexicano e disse: levantou-lhe o sombreiro, queres vir atrás de mim? Deus foi ter com pessoas ocupadas, pessoas que estavam no seu dia-a-dia. Nós encontramos no Velho Testamento que vários profetas foram chamados quando estavam a tratar dos animais, quando estavam no campo a labrar. Deus fala em todo o tempo, ou no mínimo em qualquer situação. Então, porquê é que a gente não ouve? A gente não ouve porque às vezes não aprendemos a discernir quando Ele fala. Ou desvalorizamos. E a semana passada nós falámos acerca do facto de que há dois extremos nisto. Há aqueles crentes que se tornaram tão lógicos, tão racionais, que passaram a desvalorizar qualquer impressão espiritual que surja no seu coração, no seu íntimo. Então dizem: bem, não, isto fui eu que comi demais ao almoço.
isto foi porque, isto sou eu, isto é a minha cabeça, isto é o meu coração, e desvalorizam tudo, e tudo tem que passar pela máquina do raciocínio e da lógica. E depois de passar pela lógica, é tudo desvalorizado. Depois temos o outro lado, que é aquele cristão que é tão místico, que ouve Deus em todo o tempo. Aliás, não houve mais ninguém, só houve Deus. Né? Tudo é Deus, vê um arbusto a abanar, foi Deus, vê uma corrente de ar, foi Deus, teve um arrepio nas espinhas, foi Deus, né? Qualquer coisa foi Deus, e tudo é Deus. E depois isto levam os paganos cambalachos, não é? E enfiam-se em grandes problemas. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter equilíbrio. Agora, há algumas perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos quando surge dentro do nosso coração algumas impressões que se instalam. Certo? E as impressões podem surgir quando estamos a falar com alguém, quando estamos a dormir, quando estamos a conduzir. Às vezes vêm coisas e isto varia de pessoa para pessoa. E eu no outro dia estava a dizer que a vontade de Deus não é sentimentos, não é uma questão sentimental, mas é verdade que às vezes um sentimento persistente, certo? Pode nos indicar que Deus nos está a querer dizer alguma coisa. Mas é um sentimento persistente que é acompanhado de alguma coisa, de uma ideia, de um pensamento, de uma percepção que se vai construindo dentro de nós, e não estamos a falar de uma coisa que apareceu hoje e depois desapareceu. É uma coisa que permanece, certo? E todos nós temos essas impressões. Quando estamos a ouvir a palavra, quando estamos a orar, quando estamos a fazer qualquer coisa, Deus fala connosco, ou Deus começa a colocar no nosso coração, pode ser uma coisa instantânea ou pode ser uma coisa crescente. Agora, vamos perceber o seguinte. Há algumas perguntas que nós podemos fazer a nós próprios quando andamos a sentir alguma coisa que nós achamos que pode ser de Deus. Deixa-me só fazer uma pergunta. Quantos de vocês é que já alguma vez sentiram, eu vou usar a expressão sentir, sentiram alguma coisa que vocês achavam que era Deus que estava a pôr no vosso íntimo? Portanto, os outros nunca sentiram nada além de gases. Nunca houve um momento na vida que vocês dissessem assim, pá, senti qualquer coisa. Senti, seja uma forma, foi um pensamento que surgiu, uma ideia que surgiu, alguma coisa que impactou o nosso interior. Eu acho que toda a gente sentiu, só que não o percebeu como tal. Mas Deus fala através disso. Amém? Não vamos falar hoje sobre Deus fala através da palavra, porque isso nós sabemos. Hoje mesmo estamos a ouvir a palavra. E Deus pode falar através dessa palavra ensinada, explicada, mas também a palavra que nós lemos em casa com a ajuda do Espírito. Certo? Vamos falar sobre outros canais mais básicos que nós já sabemos. Isto é alguma coisa que nós precisamos desenvolver cada um de nós individualmente. Mas volto a dizer, nós precisamos dizer a Deus que o meu coração esteja sensível, os meus ouvidos espirituais. Porque quando Deus fala lá em Apocalipse, quem tem ouvidos por ouvir, ouça, Ele não estava a falar dos ouvidos naturais. Ele estava a falar dos ouvidos espirituais. A nossa capacidade de perceber, de ouvir aquilo que Deus está a falar. Eu gostava de falar convosco, então, algumas perguntas que nós podemos fazer quando há determinadas impressões com que Deus nos atinge e começa a pôr no nosso coração. Em primeiro lugar, dizer que eu vou ler alguns versículos, 1 de João capítulo 4:1, e aqui como introdução, e vou ler algumas versões um pouco diferentes para facilitar a compreensão. Em primeiro lugar, diz para nós não acreditarmos em tudo o que ouvimos só porque alguém diz que é de Deus. Diz, testa-o primeiro para ver se é realmente assim. Ou seja, a palavra de Deus diz que é bom ouvirmos Deus falar, certo? Falar através de profecias, diz que as profecias devem ser testadas, julgadas, por isso é que elas devem ser feitas num contexto de igreja, certo? Nós, quando alguém eventualmente chega ao pé de nós e nos diz, olha, Deus está-me a dizer que não sei o que, não sei o que mais, e isto pode acontecer, mas isso tudo deve sempre passar pelo crivo, deve ser sempre testado, deve ser sempre deixado no crivo da palavra e não só, percebermos, testarmos para ver se realmente é assim. Em João, no capítulo 7, versículo 17, noutra versão disse Jesus, todo aquele que quer fazer a vontade de Deus deve testar, 7:17. E aqueles que não conseguirem ler vão escrever num papelinho, ok? Diz que nós devemos, inclusive, até os próprios ensinos, testar esses ensinos para saber se são verdadeiros ou não. Que é logo outra coisa muito interessante. Em o encorajamento de Deus
no sentido de nós pormos em prática a palavra que ouvimos, não é só por uma questão de preguiça ou de calanzice. É porque quando nós experimentamos pôr à prova os ensinos que nós recebemos, nós podemos testar que são verdadeiros ou que não são, certo? Correto? Alguém me arranja uma garrafa de água, ao menos? Paulinha, arranja-me uma garrafa de água, por favor. Isto hoje está muito seco. Correto? Então, primeiro ponto aqui, antes da pergunta, é assim. Tudo, mas tudo, o que tem a ver com Deus, porque nós lidamos com mentes não renovadas e lidamos com muitas vozes e com muitas informações. E hoje, pela liberdade que há, certo, há muita gente a falar em nome de Deus e por aí afora, e há coisas que são ditas que nós precisamos de conferir e de testar e de provar se aquilo realmente são doutrinas verdadeiras ou não. Se Deus está a falar, obrigado. Ok? Então, e depois muito interessante, Jesus é o mesmo a dizer, aquele que quer fazer a vontade de Deus, portanto a vontade de Deus na nossa vida, ela só vem se nós quisermos. Deus não impõe a sua vontade a nós. Correto? Portanto, eu tenho que querer a vontade de Deus na minha vida. E ao querer a vontade de Deus na minha vida, significa que eu vou procurar ouvi-la e conhecê-la. E isso leva-me a um processo de ouvir, de procurar e de fazer perguntas. E diz que todo o ensino, ele deve ser testado, deve ser provado para sabermos se é de Deus. E Paulo está a dizer, vocês devem pôr à prova os meus ensinos, ou para ver se isso é verdade, se é a vontade de Deus, ou então se sou eu que estou a inventar. Paulo dizia estas coisas. Ora, quando nós lemos coisas como estas, ou quando lemos o outro versículo, não acreditem em tudo o que nós ouvimos, até aquilo que nós ouvimos dentro de nós não podemos logo aceitar como sendo de Deus. Nós também temos que fazer prova daquilo que ouvimos dentro de nós. Primeira pergunta que nós devemos fazer quando uma impressão toca o nosso coração. Será que aquilo que eu estou a sentir entra em concordância com aquilo que está escrito na Bíblia? Correto? Ai, pastor, eu senti da parte de Deus que eu devo me divorciar e agarrar-me àquela febre que entrou. Vocês estão-se a rir? Eu conheço casos destes que dizem que Deus falou com eles para fazerem coisas que explicitamente nas Escrituras estão contrárias. Eu estou a dar aqui um exemplo banal. Há outras coisas que podem parecer não tão banais, mas que são a mesma coisa. Primeiro ponto para nós percebermos, eu volto a dizer, Deus fala, mas para nós certificarmos que é Deus que está a falar e não é apenas a minha cabeça ou a influência de outras pessoas, a primeira coisa é se aquilo que eu estou a sentir encontra concordância com a palavra escrita de Deus. Os irmãos sabem, Deus não tem não é bipolar. Deus não tem esquizofrenia. Deus não tem múltipla personalidade. Aquilo que ele disse ontem é aquilo que ele diz hoje e é aquilo que ele vai dizer amanhã. A questão aqui é que há coisas que ele diz que não estão explícitas, não estão claras na palavra de Deus. Lá está, as tais coisas muito específicas para a nossa vontade. Mas mesmo aquelas coisas que não estão escritas na Bíblia e que podem nos ser ditas pela voz de Deus no nosso coração, elas não cairão contradizer aquilo que já foi escrito e revelado por Deus. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Portanto, se aquilo que eu estou a sentir, se aquela impressão, aquela imagem interior, aquele pensamento persistente, aquele sentimento, e lá está, estamos num processo de conhecer a vontade de Deus. Não estou a falar que a gente não quer saber de Deus para nada e de repente estamos a sentir qualquer coisa e afinal era uma úlcera. Isso é outra história, percebe? Estamos a falar de alguém que quer conhecer a vontade de Deus e quer conhecer Deus. Então nessa busca Deus começa a trazer ao nosso coração algumas impressões. E a palavra de Deus deve ser o primeiro ponto de crivo através da qual qualquer percepção espiritual deve ser testada e passada. Daí a tal importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Escrita. Aí a importância de lermos a Bíblia. Mas não é lê-la como quem lê a revista Maria. Certo? É lê-la com olhos de ler, com o sentido de perceber, de aprender,
a abordar a palavra de Deus como alguma coisa que Deus nos deixou e Deus fala-nos através da palavra de Deus. Correto? Então, se eu tenho uma percepção, Deus está a pôr em mim uma ideia, está a pôr em mim um sonho, está a pôr em mim um pensamento, está a pôr em mim uma paixão, um impulso. E a gente podia usar tantas palavras, porque isto é expresso e é explicado de maneira diferente consoante as pessoas. Eu, por exemplo, consigo perceber quando é que Deus fala comigo. Eu consigo, hoje, ao fim deste tempo, eu já consigo bem perceber, discernir quando é Deus que está-me a comunicar alguma coisa ou quando é alguma coisa da minha própria cabeça e do meu conhecimento prévio. Eu já sei. Mas eu não vos vou dizer como. Porque alguns depois vão para casa e dizem que o pastor é assim e eu vou tentar também que seja assim. E o problema é quando nós tentamos repetir na nossa vida aquilo que é a experiência privada e particular da outra pessoa, a coisa vai sair furada e nós ficamos frustrados. E dizemos comigo não funciona. Ou então eu não sou capaz. Mas isto não se trata de ser capaz. Trata-se de nós termos um coração aberto, dizer, Deus, eu quero conhecer a tua vontade. E nessa busca, Deus vai começar a fazer chegar até nós pequenos raios de luz, pequenas brisas, pequenos pensamentos que a gente diz assim, de onde é que isto veio? Eu não sabia que era assim tão inteligente. A gente, não eras. À vontade vem logo Deus, não te ponhas já convencido, não foste tu. Certo? Há coisas, e eu acredito que connosco, no nosso dia-a-dia, e ouça, Deus envolve-se em toda a nossa vida. Portanto, até num simples trabalho, em relacionar com as coisas. Olha, eu gosto muito, como os irmãos sabem, de obras. Acho que a fé sem obras é morta. Então, ando para aí a obrar. Estou a brincar. Então, obras aqui, obras acolá. Gosto de fazer remodelações. Gosto, não sei o que faço, mas oriento. E às vezes estamos a falar de coisas e surge um problema, um desafio, e há situações que instantaneamente sai uma ideia que, de onde é que isto veio? Eu próprio tenho a noção que aquilo não veio de mim. E vocês dizem, e Deus está-se lá a querer chatear com um pormenor das obras. Pois claro que se chateia. Não se chateia no bom sentido. Ele importa-se. Ele é o meu Deus. Eu sou o seu filho. Aquilo que é importante para mim é importante para ele. Aqui a questão está em que aquilo que é importante para ele começa a ser importante para mim também. Mas Deus envolve-se até em coisas tão simples do nosso dia-a-dia. Então, e nós sabemos e percebemos que às vezes há coisas que surgem a nós que a gente diz assim, isto não vem de mim. Isto não veio de mim, porque eu sei que não tenho esta capacidade. Eu nem sequer nunca pensei nisto na vida. E há coisas que são cliques. E isto às vezes é muito complicado a gente pôr isto em aspectos práticos para vocês perceberem. Mas eu não vos quero dar o meu exemplo pessoal, porque não se trata de vocês copiarem exemplo de ninguém. Nós encontramos o nosso ritmo e a nossa forma de ouvir Deus. Então, primeira pergunta. Será que aquilo que eu estou a sentir, a perceber, a ouvir, aquilo que está a inundar o meu coração, será que encontra concordância na palavra de Deus? Paulo estava a dizer que se ele mesmo, ou outro apóstolo, ou um anjo, aparecesse de repente aqui e nos viesse dizer coisas diferentes da Bíblia, mas é a revelação. Mas é a revelação da onde? Se contradiz um ponto que seja da palavra de Deus, rejeite revelações, rejeite sentimentos, pensamentos. Sabe que o diabo também traz revelações. Há um exemplo muito prático. Jesus estava com os discípulos e perguntou, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, que és o profeta, que és João Batista, que é não sei o que, ok. E quem é que vocês dizem que eu sou? E aí a coisa já ficou mais complicada. E de repente Pedro, um matacão com dois olhos, um pescador rude, que aquilo primeiro espancava as pessoas e depois é que perguntava o que é que se passa. Não é? De repente salta-lhe ali e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora digam uma coisa, acham natural um pescador que anda há pouco tempo com Jesus ter uma revelação deste tempo, uma frase deste género? Mas sabe, eu acredito que nem Pedro sequer pensou naquilo que saiu, mas Deus falou. E foi Jesus que disse, isso quem te revelou não foi a tua carne e o teu sangue, ou seja, isto não é teu. Isso foi o meu Pai que te revelou isso. E Pedro ficou todo inchado. Deus afinal fala comigo e fala através de mim. Mas como ele não estava habilitado, nem aperfeiçoado na arte de saber ouvir e destrinçar o que é que se ouve, da mesma maneira como estava a dizer, Deus
Jesus, tu és o Filho de Deus vivo, isto é uma revelação de Deus. De repente ele já estava a falar pelo diabo também. O problema é que às vezes parece-me a mim que nós estamos mais sensíveis a ouvir o diabo do que a ouvir Deus. Basta ouvir às vezes as pessoas a falar. Hein? Silêncio! Mas esta é a verdade. Porque nós vivemos num ambiente que está muito sobrecarregado de tudo aquilo que não é de Deus. Mentalidade, informação, por aí afora. E muito facilmente as pessoas hoje ouvem coisas... Ouvem coisas até diabólicas. Os irmãos verem as notícias e virem e ouvirem, verem na net por aí afora, os irmãos veem a quantidade de coisas estranhas que estão a acontecer. O que é que leva 2 ou 3 crianças a irem para o meio do mato e pegar fogo às matas? Os irmãos acham que isso é normal? Foi curiosidade. Qual curiosidade? Onde é que surgem estas ideias? Eu estou muito bem em casa, olha, vamos ali a pegar fogo à mata do vizinho. Pela primeira vez este ano, prendeu-se não sei quantos incendiários de idade menor. Antigamente eram porque tinham distúrbios, porque alcoolizados, porque havia interesses por trás, porque não sei o quê. Pronto, e havia. Mas nunca, como este ano, por exemplo, aconteceu, acho, 2 ou 3 casos de adolescentes de 10, 11 anos irem pegar fogo às matas. E a gente diz, isso é um problema estrutural da família, não sei o quê. Mas às vezes há coisas que passam pela cabeça das pessoas e que levam as pessoas a fazer coisas que são inspiração do momento. E as pessoas estão sensíveis às vezes àquilo que é mau e àquilo que é bom. As pessoas dizem, isto não é de Deus, isto sou eu. Nós temos que aprender e aperfeiçoar a nossa maneira de ouvir a voz de Deus. Segunda pergunta: será que aquilo que eu estou a sentir, ou ouvir, ou perceber, ou que me está a impulsionar, vai me tornar mais parecido com Cristo? Sabe? Eu uso muito a expressão estou cansado, estou farto. Mas acho que não vale a pena dizer que estou cansado, estou farto, porque as coisas continuam a acontecer e a vir. Então é como se eu estivesse a dizer, continua, eu estou cheio de fome, mandem que eu como. Assim, mas a verdade é esta, eu já não tenho pachorra para ouvir gente vir dizer Deus disse isto, e Deus disse aquilo, e Deus disse-me para deixar a minha mulher, e Deus disse-me para não sei o quê, para fazer isto, para fazer aquilo. Já passou, já atropelou o primeiro princípio, que é: será que isto encontra concordância na Bíblia? Em segundo lugar, a pergunta é: será que isto me vai tornar mais parecido com Cristo? Será que isto vai trazer benefício à minha vida espiritual para me tornar mais parecido com Ele? Certo? Porque logo, só por aí, mostra logo que as pessoas não sabem minimamente o que é que Deus fala, como é que Deus fala e o que é que Deus fala. Hoje ouve-se muita gente a falar de revelações, e Deus disse, e Deus fez, Deus aconteceu, e às vezes até acompanhado de determinados tipos de manifestações, mas deixem-me dizer, se aquilo que estamos a ouvir e que estamos a ver e que estamos a sentir não nos vai levar para um caminho em que nos vai aproximar da imagem de Cristo, então é alguma coisa que nós não devemos aceitar. Faz sentido ou não faz sentido? Eu estou a sentir, pastor, estou a sentir. Ok, e o que é que estás a sentir? Estou a sentir isto assim, assim. E às vezes a gente fica assim, para lá, mas estás a sentir isto, mas isto não te vai aproximar de Cristo, apenas até te vai afastar. E esta é uma pergunta simples. São perguntas tão simples. Será que aquilo que eu estou a sentir ou a pensar aproxima-me da imagem de Cristo? Filipenses 2,5, nas nossas vidas devemos sempre pensar e agir como Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, fala que nós devemos tomar cativo todos os pensamentos para que sejamos obedientes a Cristo. Certo? Tiago capítulo 3, 14 a 17, eu vou ler algumas passagens. Se vocês lidam com amarga inveja e ambição egoísta, mais à frente diz, tal sabedoria é do diabo. A sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica, amorosa, sensível, submissa, cheia de misericórdia, imparcial e sincera. O que é que estamos a dizer? Que se aquilo que está a vir ao meu coração
não vai produzir em mim, nem me vai levar para um caminho em que eu vou ficar mais parecido com Cristo, então esqueça essa impressão e essa percepção. Amém? Terceira pergunta. A minha igreja, a igreja onde eu estou, a minha família, aqui engloba a liderança, engloba a multidão de conselheiros, engloba aquilo que é o nosso ADN. Será que confirma que essa impressão é uma impressão divina? Certo? E quando nós falamos isto, não estamos a falar que toda a gente vai dizer que sim. Estamos a falar de algum consenso. Estamos a falar de alguma coisa que cai bem na multidão dos conselheiros. Eu sempre suspeito quando há pessoas que dizem que têm a revelação de Deus e não estão dispostos a expor essa revelação ao critério e à avaliação de outras pessoas mais maduras. Certo? Eu sempre suspeito. As pessoas vêm e dizem, não, Deus disse. Bem, se Deus disse, a gente já não há mais nada a dizer. Mas a pessoa vem com a tal certeza, mesmo que aquilo atropela a palavra de Deus e atropela estes dois primeiros princípios. Deus disse-me, ok, o que é suposto acontecer com a igreja? Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: a intenção de Deus é que através da igreja a manifesta sabedoria de Deus seja conhecida. E não está a falar apenas para o exterior, está a falar também no interior. Se eu acho, sabe, eu quando às vezes Deus põe em mim coisas que eu não consigo perceber ainda muito bem, um sentimento, um peso, uma ideia persistente, e são aquelas coisas que vêm e desaparecem, pronto, mas há coisas que parece que permanecem e algumas parece que até vão ganhando poder dentro de nós, vão aumentando em nós. E sabe, eu sempre procuro alguém para falar acerca disso. Eu sempre procuro o conselho de outras pessoas, porque na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Amém? E às vezes aquilo que para mim pode parecer realmente a vontade de Deus, outras pessoas podem ter um sentimento diferente. E com isto eu não estou a dizer que são várias perguntas que nós falamos, porque é assim, se eu digo, eu tenho este sentimento, Deus está a falar ao meu coração, há esta percepção, esta imagem, este sentimento. E quando a gente fala e toda a gente percebe que isso não há qualquer coisa que não está a funcionar bem, então eu devo pensar então que se calhar isto não é de Deus, isto é uma coisa que vem do outro lado qualquer, porque se é de Deus, e normalmente há uma coisa muito interessante, quando é de Deus, Deus sempre confirma através de outras palavras, ou de outras pessoas. Quando nós falamos, e um dia destes vamos estudar outra vez sobre isso, sobre profecia, a profecia, na verdade, não vem para nos dizer coisas que nós nunca ouvimos, vem para nos confirmar coisas que Deus já estava a falar ao nosso coração. As várias vezes que eu ouvi Deus usar outras pessoas em palavra profética para a minha vida, foram pessoas que me vieram confirmar aquilo que Deus já andava a falar comigo há meses ou há anos, ou pode ser até semanas. Mas veio confirmar e a gente diz assim, ok, isto é de Deus, porque estava no meu coração, eu não abri a minha boca para falar com ninguém ainda e Deus usou alguém para vir confirmar aquilo que Deus estava a pôr no meu coração. Agora, isto acontece com profecia, não acontece sempre com profecia, acontece também na multidão dos conselheiros. Então eu falo com alguém, eu peço a alguém que esteja acima de mim, digamos em termos de responsabilidade espiritual, ou até às vezes há aqueles que estão próximos de mim. Eu digo, o que é que achas? Eu e a minha esposa, a gente fala acerca disso, às vezes falamos o que é que está no nosso coração, né? E às vezes diz, ok, às vezes fica-se em silêncio, ok, não é? A gente ficamos assim, não é bem assim, olha que isso não há aí qualquer coisa que está errado, ou então não sejas parvo. Estou a falar do meu lado, não vou dizer o que é que diga ela. Não é? Mas percebe? Porque é assim. Mas não sei o que é o Senhor. Não. Se é o Senhor, Deus vai trazer a confirmação através de outras pessoas também. Ou não é, gente? Só os cowboys solitários, os Lone Rangers, é que não querem conselhos, nem querem ajuda de ninguém, nem orientação de ninguém. Deus a mim falou-me. Portanto, vou em direção ao sol pelo faroeste, sozinho, e depois, pronto, seja o que Deus quiser. Quarta pergunta. Aquilo que eu estou a sentir ou a perceber é consistente com o meu percurso em Deus? Certo? Vamos ver. Eu tenho um percurso em Deus, eu tenho um crescimento. Na verdade, eu até tenho
uma determinada linha de sequência, eu tenho uma história já com Deus. Será que aquilo que Deus está a falar ao meu coração, supostamente, vem na sequência ou é com... Eu sei que os irmãos dão mais 2 horas. Não é? Certo? Está na sequência ou é uma coisa que cai na minha vida como uma pedra no charco? E isto é alguma coisa que a gente tem que sempre perceber. Se Deus quer trazer alguma coisa à nossa vida de mais forte e mais intencional, Ele começa-nos a preparar antes. Eu não estou aqui muito bem e de repente Deus traz à minha vida uma palavra, um sentimento, uma percepção qualquer sobre alguma coisa que nem nunca me passou pela cabeça e que é totalmente contrária àquilo que é o meu percurso e à minha história como cristão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Isto é como aqui a irmã Isabel. Não é assim, não vai, hoje não há tabaco para ninguém. Não é? Toda a vida, não é? Foi médica e de repente Deus chega ao pé dela e diz assim, a partir de hoje vais ser eletricista. Bem, mas é assim, se fosse da vontade de Deus, Ele começava a pôr outro tipo, começava a preparar a pessoa para a pessoa começar a pensar alguma mudança vai acontecer e a gente começa a perceber, porque Deus não chega ali, entra pela casa adentro aos tiros, não é? E vai assim como eu quero e vai ser assim. Será que aquilo que eu estou a sentir no meu coração é consistente com o meu percurso? É consistente com quem eu sou? Com a minha história como cristão? Com as minhas capacidades? Com aquilo que Deus fez e tem feito até hoje na minha vida? Certo? Será que isto tem a ver realmente, isto leva-me na sequência? E lá está, estamos a falar também de propósito de Deus. Se eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, então quando surge alguma coisa que me afasta daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, então há alguma coisa de errado aqui. E esta é uma pergunta que a gente tem que fazer. E eu vou acelerar. Podia ler aqui vários versículos, mas eu vou deixar só estas perguntas. Quinto lugar, será que aquilo que eu estou a sentir ou a perceber tem a ver comigo? Tem a ver com a minha responsabilidade? Porque às vezes há coisas que não têm a ver com a nossa responsabilidade e nós achamos, e até podemos perceber determinadas coisas, mas isso não quer dizer que é Deus que nos está a dizer para irmos lá e metermos a colherada onde não nos diz respeito. Certo? A determinada altura estavam ali uns discípulos a discutir e estava um a perguntar, Senhor, então e o que é que vai acontecer com aquele? E o que é que vai acontecer com o outro? E Jesus diz, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu regressar, o que é que tu tens a ver com isso? Tu tens é que me seguir. Tu tens que seguir a tua história. Tu tens que seguir o meu chamado. Tu tens que seguir o teu percurso. Tu tens que fazer aquilo que é a tua vida. Não tens que viver em função dos outros. Isso não é a tua responsabilidade. Essa não é a tua área. Certo? Romanos 14:4 diz, quem és tu para julgar o servo de outro? Se ele permanecer ou cair, isso é da conta do seu dono. Mas ele vai vencer, pois o Senhor é capaz de o fazer vencer, ok? O que é que nós temos a ver? Voltamos à questão. Será que isto tem a ver com a minha responsabilidade? Deus começa a trazer ao meu coração uma preocupação, uma percepção, um sentimento qualquer em relação a uma determinada situação. E eu tenho duas opções. Ou percebo que aquilo não é da minha responsabilidade, não tem a ver comigo, mas isso não invalida que eu possa orar pelo assunto. Ou então eu vou sair do meu lugar e vou interferir numa coisa que não tem a ver com a minha responsabilidade. Eu costumo dizer isso como pastor. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade das vossas almas diante de Deus. E tenho. E como pastor, um dia, quando eu estiver diante de Deus, eu vou ter que prestar contas da minha gestão, entre aspas. Correto? Mas ainda assim, enquanto pastor, eu não violo a privacidade de cada um de vocês. Certo? Porque não é da minha responsabilidade entrar, isso já aconteceu no passado não comigo, mas noutros sítios e noutras circunstâncias. O pastor é visto como
a suprema voz na vida da pessoa. Até diz com quem é que tu tens de casar, o que é que tu podes comer, que roupa é que há de vestir, para casa é que tu vais comprar, e ninguém mexe um dedo se não for consultar primeiro a sua eminência. E eu digo, essa não é a minha responsabilidade. Se não é a minha responsabilidade, mesmo que Deus traga ao meu coração algo sobre alguém, eu oro por essa pessoa, mas eu não sou capaz de o fazer, porque não acredito nisso. Eu não vou enfiar-me pela vida da pessoa adentro. Correto? Agora eu acredito que se Deus me está a revelar alguma coisa, certo? Acerca do irmão Davi, que anda a fumar cachimbo nas horas vagas. Estou a brincar. Certo? Eu não vou sair de casa e peço um carro emprestado aí a alguém e vou perseguir o irmão Davi durante o dia para ver se o apanha a fumar cachimbo. Não tenho nada a fazer isso. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Essa não é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é orar por ele. Vou dar aqui um exemplo muito simples. É orar por ele e depois eu digo assim para mim, ok? Se isto é Deus que está a pôr no meu coração, ok? Então Deus vai criar as condições para que no momento certo possa haver ajuda. Correto? Portanto, Davi, quando decidia deixar de fumar cachimbo, já sabe com quem é que pode contar. Certo? Estamos a falar nisto. Estamos a falar em termos de responsabilidade. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sou presidente da Câmara, eu sou pastor. Mas eu, como pastor, ou como cristão, Deus pode pôr, por exemplo, no meu coração, no meu íntimo, uma preocupação muito grande sobre determinada área aqui da Lausanne. Mas eu não sou o presidente da Câmara. Certo? Então não me cabe a mim fazer aquilo que só o presidente da Câmara é que pode fazer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Porque também há estes atropelos muitas vezes. Deus disse-me, e como Deus me disse, saiam da frente, que eu vou levar tudo à minha frente. Porque se Deus disse, pá, não se respeita nada a ninguém, não é a minha responsabilidade, mas foi Deus disse-me, eu faço, não. Peço desculpa, mas Deus fala algumas coisas connosco, certo? Que muitas vezes não tem a ver connosco propriamente, tem a ver com outras questões que estão para além de nós, mas que nós precisamos de respeitar porque não são da nossa responsabilidade. Vou só dar aqui um exemplo e vou terminar, são 2 pontos só. Quando eu estava em Setúbal não, quando eu estava numa igreja, houve uma altura que eu tinha que tomar algumas decisões e andava a orar já há algum tempo, mas eu estava preso porque eu sentia-me responsável por um trabalho que, na verdade, eu não era responsável por aquele trabalho. Era outra pessoa. E Deus estava-me a tentar convencer de alguma coisa, eu não vou entrar aqui em pormenores, e eu não achava que eu não iria fazer isso porque eu sentia-me responsável por uma área. E um dia Deus disse-me assim, olha, tu não és responsável por esta área. E eu estava preocupado com aquela área, era alguma coisa que eu estava envolvido também, mas não era responsável. E eu estava preso, e aquela coisa que não era da minha responsabilidade, na verdade até me estava a prender e a impedir de entrar naquilo que era a vontade perfeita de Deus. Eu não sei se estou a conseguir fazer perceber os irmãos isso, mas o que é certo é que às vezes Deus põe, pode ser Deus ou não, mas mesmo que seja Deus a pôr no nosso coração, há coisas que não têm a ver connosco, têm a ver apenas para fazermos a nossa parte, mas não é para nós fazermos, porque não tem a ver com a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade eventualmente termina na oração e termina em estarmos disponíveis para, se alguma coisa vier ao nosso encontro, nós podemos ajudar. E termino dizendo estas duas perguntas últimas. Será que aquilo que eu estou a sentir ou a ouvir de Deus, como nós quisermos, traz convicção ou traz condenação? E isto é muito importante. Porque se traz convicção, é de Deus. Se traz condenação, não é de Deus. Eu estou a sentir, Deus está a falar comigo, mas a pessoa está de arrasto, sente-se esmagada, sente-se condenada, sente-se sem valor, sente-se inferior, sente-se culpada, sente-se condenada de alguma coisa. Mas, irmãos, isso não é de Deus. Deixe-me dizer, qualquer pensamento, sentimento, impressão que aconteça no nosso coração, que nos traga condenação, em vez de convicção, não é um sentimento divino, não é uma impressão divina. Está bem? Condenação é alguma coisa que nós já não temos, porque nós estamos em Cristo Jesus.
Quem está em Cristo Jesus já não tem condenação. Jesus, que foi Jesus, veio à Terra e disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para aqui para vos condenar, eu vim aqui para vos salvar. E a ação do Espírito Santo na nossa vida não é trazer sentimentos que nos façam sentir um monte de lixo. Ele convence-nos. E convencer, ele faz com que, eventualmente, vamos falar aqui de aspectos pessoais. O Espírito Santo convence-nos de alguma coisa que precisa ser alterada na nossa vida, certo? Mas não nos faz sentir mal por causa dessa coisa que está errada na nossa vida. Ele lida com o aspecto, com aquilo que precisa de ser corrigido, em vez de atacar o nosso valor enquanto seres amados por Deus. Certo? E eu sei que alguns de vocês aqui dizem amém, mas muitas vezes nós não abrimos a nossa boca para louvar porque nos sentimos condenados. Às vezes não fazemos nada para Deus porque achamos que não somos dignos. Às vezes não fazemos, enfim, a nossa postura, até a nossa abordagem enquanto oração, é sempre uma abordagem na base da condenação. Eu sinto-me mal, eu sinto-me condenado porque eu tenho este sentimento e porque eu ouço esta voz e porque eu tenho esta percepção de que não vale nada, não presto, sou imperfeito, sou indigno e por isso Deus não pode fazer nada na minha vida só se for pela misericórdia. E nós passamos a vida a viver pela misericórdia em vez de vivermos na aliança que temos com Deus. Então, se eu sinto condenação no meu coração, aquilo que está a transmitir condenação no meu coração não pode ser de Deus, porque Deus não traz condenação, Deus traz convicção. O Espírito Santo convence-nos. Se for para mudar alguma coisa que esteja errada, Ele convence-nos do que é que está errado. Ele diz: olha pá, tens o carburador a funcionar mal, é a correia da ventoinha que partiu, estás com a cabeça, não interessa, estás com a junta da cabeça queimada. Certo? Mas ele aponta a deficiência para que se possa tratar. O Espírito de Deus não chega ao pé de nós e nos traz uma impressão de não prestas para nada, pá, estás sempre a fazer a mesma coisa, pá, não sei o quê, nunca mais atinas, e isto e tal, e acusação atrás da acusação, meus irmãos. Esse é o trabalho do diabo. E sabe porque é que eu disse que nós ouvimos mais o diabo do que ouvimos Deus? Porque passamos mais tempo condenados do que convencidos. E aqui é caso para dizer: és um convencido. Sou. Quando sou convencido pelo Espírito Santo, eu sou um convencido. Amém? Não fui eu que me convenci a mim mesmo, é o Espírito de Deus que convence a mim. Amém? Da mesma forma, o diabo também nos convence. Nós não valemos um chavo. Condenação é alguma coisa. Então, se aquilo que eu estou a sentir, a perceber, aquilo que eu estou a ter impacto no meu coração é uma coisa que me está a mandar para baixo, isso não é de Deus. E termino dizendo isto, que é o último e é o ponto principal. Sinto eu paz em relação àquilo que está instalado no meu coração. E a paz, para mim, é o último testemunho, é o testemunho mais definitivo de que aquilo que está a acontecer e está a crescer dentro do meu coração vem de Deus. E sabe, a paz de Deus é assim uma coisa tramada de explicar, porque a gente pode estar no meio de uma turbulência tremenda e sentir paz ainda. Nós podemos estar no meio de uma guerra e estarmos com paz. Certo? E a paz é o quê? É um testemunho interior de que aquilo é bom. Tudo vai bem, tudo vai acabar bem. As pessoas passam a vida a dizer: o melhor ainda está para vir. Isto já é dito com tanta regularidade que eu no outro dia vi um cartaz do Continente a dizer: o melhor ainda está para vir. A sério. Alguém tirou a fotografia de um continente qualquer e meteu no Facebook. E aquilo não era montagem, era mesmo uma fotografia até mal tirada. Mas o melhor ainda está para vir. Mas, irmãos, o melhor ainda está para vir se eu acredito nisso. Porque o melhor até pode estar para vir, mas eu, como nem sequer acredito nisso, estou convencido do contrário, certo? O melhor até é capaz de vir e mesmo assim a gente não vê que aquilo é melhor. Nós precisamos estar convencidos. E sabe, quando nós estamos convencidos, paz de Deus inunda o nosso coração. E isso traz a tal segurança, a tal tranquilidade. Amém? E mesmo quando Deus, de alguma maneira, nós sentimos que Deus nos está a dirigir a fazer qualquer coisa que normalmente nós não iríamos fazer, nem iríamos querer fazer, nós sentimos paz porque percebemos que é Deus que nos está a conduzir a fazer o que temos que fazer. Paulo dizia, às vezes com temor por dentro e tremor por fora.
como seres humanos, nós temos aqui uma parte aqui ao fundo da coluna, quando a coisa aperta, não é? Nós sentimos medo. Costumas dizer quem tem medo. Não é? Quem tem castufo tem medo. Todos nós sentimos medo. Certo? Se Deus nos diz para nós vamos na rua, estamos numa loja e alguns não venham dizer que em nenhuma altura da vida nunca sentiram Deus. Às vezes estamos ali, uma loja em qualquer lado, uma situação qualquer, e sentimos mesmo um desejo anormal ou vem um pensamento de falarmos àquela pessoa. Até o outro dizia, se de repente sentir, ou se de repente alguém lhe oferecer flores, né? Qualquer coisa assim, do impulso. E estamos a falar de impulsos. E a verdade é isto, às vezes, nós sentimos impulsos. Mas nós, não, isto sou eu. Ou então já temos como um macaco, quando lhe apetece trabalhar, senta-se a um canto e espera que a vontade passe. Não é? Que é para... E às vezes, Deus está lá, Deus faz-nos sentir, Deus dá-nos impulsos, Deus marca-nos, Deus impulsiona-nos, mas nós ou desvalorizamos, isto não é de Deus, isto sou eu, certo? E claro, somos pessoas envergonhadas e tímidas, nós dizemos assim, eu tenho muita vergonha e sentimos algum receio. Mas se nós estamos ensinados a ouvir a voz de Deus, nós ao mesmo tempo conseguimos sentir uma paz interior. Na minha carne, eu não quero. Mas espiritualmente eu sei que é Deus que me está a dizer para eu falar de Jesus a esta pessoa. Às vezes para orar. Deixe-me dizer, se cada um de nós, porque queremos conhecer a vontade de Deus e queremos aprender a perceber a voz de Deus e a forma como Deus comunica connosco, entre os outros vários canais, se nós estivermos neste processo, nós lá fora, meus irmãos, nós íamos ganhar muita gente para Jesus. Porque às vezes, eu acredito numa igreja que se move muito mais por influência espiritual do que por organização de programas. Nós podemos dizer, irmãos, vamos fazer todos uma manifestação ali para a Praça Sá Carneiro. E vamos pregar o Evangelho. E toda a gente ia, porque eu mandava. Aqui, por acaso, até nem iam, porque há metade da igreja que não aparece. Mas íamos todos para lá. PCP, não, íamos todos para lá. Isso é outra reunião. E vamos falar de Jesus e estamos todos juntos, encostados uns aos outros e tal. E estamos a fazer um programa porque planeámos fazê-lo. E pode dar resultados. Eu não estou a condenar isso. O que eu estou a dizer é que mais do que aquela ideia, às vezes um bocado violenta para nós, de que temos que ir e temos que falar de Jesus, mas eu sou uma pessoa envergonhada, eu não sei falar, eu não consigo. Se nós pura e simplesmente aprendêssemos a ouvir Deus, iríamos perceber que em momentos diferentes, em alturas quando menos esperávamos, o Espírito de Deus nos conduz a falar com pessoas específicas, na altura certa, no tempo certo, e aquela pessoa está preparada para ouvir a palavra de Deus. E as pessoas seriam tocadas. Porque, na verdade, a eficácia do Evangelho é ter agentes divinos no lugar certo, à hora certa, com o ouvido certo, ou com a disponibilidade espiritual certa, para agir naquele momento. E isso é que produz resultado. A igreja em todo o mundo, ainda hoje é assim, a igreja primitiva foi assim, cresceu, não foi porque eles iam fazer grandes manifestações e campanhas evangelísticas. Cada cristão, no lugar onde estava, ministrava a palavra de Deus a quem precisava. Amém? E acredito que eles faziam muito mais do que simplesmente por obrigação, eles faziam porque eles sentiam-se dirigidos pelo Espírito de Deus a fazer. Amém? Agora, volto a dizer, mais do que aquilo que vamos fazer, porque somos orientados pelo Espírito Santo, é ouvirmos Deus naquelas coisas que precisamos de aprender acerca dele. Vamos ficar de pé. Se depois quiserem as perguntas, eu mando-vos as perguntas e as passagens também para ler, está bem? Porque eu quero mesmo que nós dediquemos algum tempo para crescermos nesta área, ok? Vamos buscar Deus, vamos ouvi-lo. Queremos conhecer a sua vontade. Amém? Eu posso vir aqui,
posso vos ensinar a palavra de Deus, posso ministrar pontualmente a áreas específicas da vossa vida. Pontualmente, Deus até me pode dirigir a dizer coisas muito específicas à vossa vida, mas a vontade de Deus conhece no relacionamento com Deus. Relacionamento pessoal. Amém? E para isso nós precisamos de aprender a exercitar os nossos sentidos, como diz a palavra de Deus, e a ouvir o Espírito de Deus. Deixem-me só dizer aqui mais uma coisita. Jesus andava com os seus discípulos, Jesus falava-lhes, ensinava-os, encorajava-os e consolava-os, correto? Jesus vai-se embora, vai para o céu e diz: eu vou mandar outro Consolador. Outro, mas não é diferente. Na verdade é alguém que vai continuar o trabalho que eu fiz com vocês. Ou seja, ele vai continuar a ser o vosso Consolador, correto? Agora explique-me uma coisa, para que é que eu quero um Consolador que eu não consigo falar com ele nem ouvi-lo? Se o Espírito Santo veio substituir Jesus e Jesus passava o seu tempo a conversar com os discípulos, o Espírito Santo está connosco também para conversar connosco. Amém? Não quer dizer que a gente ande sempre, não é, em grandes conversações, mas a relação espiritual. O problema é que, se calhar, alguns de nós viemos com algumas ideias um bocado distorcidas sobre a forma como o Espírito Santo se move e faz coisas. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo é um companheiro dentro de nós que fala ao nosso coração e que interage com qualquer um de nós, independentemente dos nossos cursos, do nosso desenvolvimento intelectual, físico, emocional. Ele fala connosco de maneiras diferentes, mas sempre de maneira que nós vamos perceber. E às vezes, quando está difícil dele falar connosco, às vezes aparece um sonho, aparece uma visão. A visão não é muito comum, mas às vezes em sonhos Deus fala connosco. Mostra-nos, faz-nos um boneco. O que é que eu queria antes de sairmos hoje? Pergunta que fica antes de mais. Será que nós queremos a vontade de Deus na nossa vida? Será que queremos? Porque se queremos a vontade de Deus na nossa vida, o nosso coração se vai abrir e nós vamos entrar sempre e estaremos sempre numa atitude de busca. E quem busca, encontra. Estamos numa atitude de busca, então nós vamos começar a estar mais atentos a essas impressões em nós. E se essas impressões em nós aparecem, então vamos fazer estas perguntas para perceber, ok, esta impressão é de Deus ou não é de Deus? Se ela é de Deus, então eu vou ouvir a voz de Deus e vou dar seguimento à voz de Deus.